PVC, traz um pouco mais, né, sobre essa coletiva do Renato, que nem sei se está rolando ainda ou se já terminou, e que está muito quente, né? Quero saber como foi esse tom, qual foi o tom do Renato, porque as coletivas dele têm sido uma atração à parte, né? O Renato com aquele estilo Renato, muito raiz, com aquela autoestima que podia vender em potinhos. Mas, Renato, então mudou agora um pouco a sua postura? De azarão, de patinho feio, agora o Flu vem para ganhar? Quando ele falou do patinho feio, ele estava dizendo que tratou-se o Fluminense como patinho feio, mas o Fluminense veio jogar. Assim, ele não foi arrogante, não. Ele não foi arrogante. Ele foi. Acho que ele foi no tom de quem diz assim: a gente não veio aqui para. Eu vou entrar em campo para brincar. Vamos entrar para tentar ganhar o jogo. Eu perguntei para ele se o Fluminense fez a gentileza de me dar a primeira pergunta, porque sabia que eu tinha que sair no meio da coletiva por causa do de primeira. Então eu perguntei de primeira. E perguntei sobre tempos atrás, quando se dizia que ele era o obsoleto, porque fazia perseguições individuais, e ele, aqui no Mundial, está se vendo todo o time jogando com perseguição individual. A marcação individual voltou com muita força, e com pressão e sem sobra, muitas vezes. Ele falou que ele gosta de fazer 2 caçadores no sistema de 3 zagueiros e ter um líbero. Diferentemente de outros times, ele joga com sobra o tempo inteiro, a sobra do Thiago Silva. Ele falou sobre a diferença dos adversários que ele enfrentou. O Guirassy foi o jogador que não finalizou. Foi o primeiro jogo da temporada que o Guirassy não finalizou no jogo Borussia Dortmund e Fluminense na estreia. Deu uma resposta para o Elias Júnior sobre... O Elias falou que não acreditava no Renato como um técnico acadêmico e que isso se desmentiu na Copa do Mundo. E ele falou que muitos de vocês não sabem falar sobre tática. Aí deu uma pancadinha em jornalistas. Mas ele falou mais do ponto de vista tático do que ele pretende fazer. Falou sobre a velocidade do Chelsea pelos lados, que os jogadores dos lados do campo têm muito 1 contra 1, que é perigoso marcar. Isso me deu noção de que vai jogar o René, que ele está preocupado com a velocidade dos lados do campo do Chelsea, e o René é mais rápido, embora mais baixo, na comparação com o Freitas e com o Thiago Santos. O Freitas está fora suspenso, o Thiago Santos era um possível substituto, mas acho que vai ser o René. Ele foi no tom, falou, reforçou que quer vencer. Hoje de manhã, a gente teve acesso a 15 minutos do treino, e antes do treino falaram João Arias, Thiago Silva e Nonato. Já eu detalho um pouco mais isso. Bom, a gente vai ouvir também as declarações sonoras, né? As declarações, na verdade, desses jogadores do Fluminense que falaram hoje pela manhã lá nos Estados Unidos. E o Renato, que tem 2 problemas, como o PVC citou, que são jogadores suspensos, né? Ele tem o Martinelli e o Freitas, que não estão à disposição, então vai buscar aí a 6ª formação seguida e ele vai tentar encontrar esse Fluminense o melhor possível para enfrentar o Chelsea. Daqui a pouco a gente fala sobre todas essas possibilidades, quem que pode ganhar a chance. O PVC vendo o René à frente, ele que estava suspenso na última partida e pode jogar em outra posição hoje, mas já a gente fala sobre tudo isso. Falando do Renato ainda, Lívia, o Renato é um dos grandes nomes desse Mundial de Clubes, né? Pelas estratégias que ele vem armando, claro, pelo time estar chegando a essa fase tão aguda e pelas declarações que ele é um grande personagem, a gente que é jornalista adora, né? As pérolas que o Renato solta. Você acha que o Renato ele sai maior desse Mundial de Clubes? Você acha que ele sai com um olhar diferente sobre ele? Eu acho que ele sai com um reposicionamento de marca, que é o que ele vem rebranding, para falar a palavra chique. Um rebranding que ele tentou fazer nessa Copa do Mundo de Clubes. E é muito interessante como ele absorve, né, essa energia do é contra tudo, contra todos, falaram tanto de mim e tal. Ele realmente vestiu essa armadura, né, contra as críticas. E eu acho que ele sai muito fortalecido porque ao colocar o seu discurso de patinho feio, de viemos aqui como o brasileiro com menor chance e tal, ele também se coloca como um grande salvador da pátria para o Fluminense, né? Olha, eu troquei o time, eu mexi, eu fiz alterações táticas e não necessariamente com lesões, etc. Acho que a única
mudança por lesão mesmo foi o Thiago Silva, que ele precisou ali do primeiro para o segundo jogo. Então, realmente, ele se fortalece no próprio discurso. E que muitas vezes o Renato acaba morrendo pela boca, dessa vez eu acho que foi o contrário. Ele consegue sair fortalecido pelas grandes aspas que ele, né, concedeu para os jornalistas e também por esse posicionamento dele, acho que de um cara mais estudioso, né? Agora não é mais pé na areia e tudo mais. Agora é um cara que estuda, um cara que manja muito de futebol. Ele conseguiu esse reposicionamento com certeza de marca. Então, uma observação que é muito engraçada, que quem fez foi a Gabi Guimarães da TV Bandeirantes. Essa Copa do Mundo desmentiu um monte de coisa, né? O Renato foi estudar e o Guardiola foi pra praia. É isso. Sim, sim. É isso, Guardiola lá jogando altinha na praia, o City não teve muito sucesso, caiu precocemente. E o Renato, que negou o jantar com a filha, não foi jantar com a filha, ficou lá estudando. Deu certo, deu certo. Pelo menos os dois mostram que o estudo é o melhor caminho, né? Estudou, se deu bem. E para você, Igor, você que acompanhou muito o Renato Gaúcho aí no futebol carioca, né? Que patamar o Renato sai desse Mundial? Ele sempre foi tido, né, como um técnico muito capacitado, muito bom de vestiário, né? Que sabe lidar com o grupo. E agora mostrando uma outra faceta também. Já foi cotado para a seleção brasileira, mas num passado um pouco mais atrás, e nesse momento não estava ali, né, junto com os principais nomes do futebol brasileiro para assumir a seleção. Você acha que o Renato muda o seu patamar depois desse Mundial? A discussão em relação ao posicionamento do Renato tem acho que 2 momentos importantes, né, nessa história dele, né, a forma com a qual ele se posiciona. O primeiro vai de 2008, né, finalista da Libertadores, ele disse lá que o Fluminense, depois de ganhar a Libertadores, iria brincar no Brasileirão. Essa fase aqui no Rio ficou muito famosa. E o Fluminense perdeu a final da Libertadores e passou um perrengue danado, ameaçado de rebaixamento no Brasileirão. Então isso acabou, esse lado falastrão dele nesse episódio especificamente, saiu um tiro saiu contra a culatra, esse tiro pela culatra, essa fala dele em relação a esse assunto, né? Mas o Renato a gente conhece, né? Ele dá esse ar folclórico a toda a dimensão do futebol. E uma outra que acabou também mais recente até pesando contra ele, e aí, enfim, no meio dos estudiosos da bola, foi o desdém que ele tratou o curso da CBF, o curso da CBF Academy, que ele não foi num dia lá, depois apareceu, disse que não precisava ir, enfim, uma confusão danada envolvendo esse aspecto do estudo teórico do jogo, e acho que isso reforçou um pouco a visão dele de que ele não liga para o futebol em termos teóricos, mas é um cara mais boleirão e tal, do Bumba Meu Boi, vamos lá, vamos ver, e vai dar certo. Mas, assim, ele esconde um pouco o jogo, né? Isso acho que é uma estratégia dele de esconder um pouco o jogo, de acharem que ele é bobo, entre aspas, vamos dizer assim, de que não entende do jogo, para colocar essas ideias, e eu acho que uma grande sacada dele. Agora pode parecer engenharia de obra pronta, né? Já que o Fluminense conseguiu se classificar tão longe assim, e esse sistema de 3 zagueiros dá tão certo. Mas acho que foi uma grande sacada dele tentar reorganizar o time, porque o Fluminense não estava tanto no DNA, né? Porque se a gente for olhar o Fernando Diniz, o dinizismo no Fluminense, a substituição era tirar um zagueiro e colocar um volante, embora o posicionamento do time continuasse numa base de linha de 4 e tal, mas tirar quanto menos defensores de origem era melhor naquela linha de raciocínio do Diniz. E o Renato vem trazer o contrário. Ele vai mudar o esquema, vai botar mais zagueiros no time, reforçar um pouco, diante da circunstância, toda a situação da linha defensiva. E o PVC mencionou, né, que sobra, né, Thiago Silva sobrando ali. Ele sobra em todos os sentidos que se pensar, né, sobrando em relação aos rivais, sobrando em relação aos companheiros e na sobra no posicionamento defensivo. E o Renato se aproveita muito disso, dessa capacidade que ele tem de contar com esse jogador nessa função específica para valorizar essa mudança tática e com o John Arias inspiradíssimo para ser a válvula de escape desse time. Então, acho que as coisas se alinharam muito bem. O Renato, claro, sai muito mais valorizado do que chegou. Sobre seleção, tinha gente que queria, tinha gente que não queria aqui na CBF. Eu já tinha conversado com alguns ainda da gestão anterior, né? Ficou muito marcado também a perda da Libertadores na época do Flamengo, enfim, os títulos que ele perdeu aqui pelo Flamengo. Então teve altos e baixos ao longo dessa caminhada, nessas últimas 2 décadas de Renato Gaúcho, que agora ele consegue um viés de subida, como conseguiu também quando ganhou a Libertadores pelo Grêmio. Enfim, acho que sai muito mais moral ainda, e convidando a Abel Ferreira para jogar futebol aqui em Ipanema.
O Abel Ferreira se convidando, né? Os dois vão combinar, os dois se respeitam muito. O Abel elogiou muito o Renato Gaúcho. Vamos ver se vai rolar essa altinha, esse futevôlei aí na volta do Renato Gaúcho. E claro que é chegar com ainda mais moral, conquistando uma vaga na final. Já pensou em se um brasileiro chega na final? Ninguém imaginava isso. Mas para isso tem que passar pelo Chelsea e o Renato conta com um jogador que é muito importante, que é o capitão do time e que é ídolo do Chelsea também, então que conhece muito bem todas as armas do adversário. Chega mais, Thiago Silva. A expectativa ela é grande, a apreensão ela é grande, a ansiedade ela é grande por enfrentá-los numa semifinal de Copa do Mundo, procurando ajudar a comissão técnica nos detalhezinhos interessantes, né, coisa que vai ficar entre a gente. Estava falando ali recentemente que eu tive pouco tempo atrás em Londres para ver meus filhos, aí fui nos treinos, enfim. É claro que a gente também não pode também abrir muita coisa, mas a gente está preparado para esse confronto, cara. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Sendo quem for do outro lado, eu acho que o Fluminense hoje tem uma torcida especial, tem uma aura especial. Espero que isso possa funcionar amanhã também. Eu fico feliz desse enfrentamento. Vai ser um dia especial para mim, mas será ainda mais especial se a gente conseguir a classificação. Além do Thiago Silva, John Arias, um dos grandes nomes desse Mundial, se não for o grande nome, também falou com os colegas de imprensa lá nos Estados Unidos. Bora ouvir John Arias falando sobre as comparações desse Chelsea que vai enfrentar o Fluminense em relação ao Chelsea que enfrentou o Flamengo poucas rodadas atrás. Bom, eu acho que era um contexto totalmente diferente. O jogo contra Palmeiras, o jogo contra Flamengo. Já falei que no jogo da mata-mata são totalmente diferentes que o jogo da fase de grupo, até pela tensão com que você entra no jogo. Então eu acho que, falei, o Chelsea é um grande clube, tem grandes jogadores, tem uma ideia muito boa. Eu acho que eles estão fazendo um grande torneio também. E, cara, eu acho que também a gente tem as suas armas, a gente também tem as suas ferramentas para conseguir competir, como temos competido contra todos os clubes que enfrentamos até aqui. E bom, eu acho que essa pergunta passa mais para o Renato. É um cara que sabe muito, que estuda muito os rivais. Ele vai saber qual é a melhor forma de enfrentar eles, na questão tática. Mas nós estamos confiantes que também que podemos fazer um grande jogo, que podemos competir. Que se Deus quiser, amanhã, 6 horas da tarde, vamos estar comemorando a classificação para a final. Deu para entender um pouquinho de John Arias, né? PVC, você acha que esse jogo contra o Flamengo do Chelsea, né, e o Arias falando aí que são contextos diferentes, podem mostrar um caminho para o Fluminense? O Flamengo se deu bem, o Palmeiras não. O que esses jogos mostram para o Fluminense chegar lá? E assim, né, até trazendo um pouco da nossa enquete. Como é que chega esse Fluminense? O que o Fluminense fez até agora? É suficiente para ele conseguir chegar à final ou ele precisa apresentar mais do que ele já apresentou? Ele precisa jogar mais. O Chelsea jogou mais. O Chelsea vem em processo de crescimento durante a competição. Se você pegar o primeiro jogo, que ele fez 2 gols contra o Los Angeles, 2 gols nos acréscimos. Depois veio o jogo contra o Flamengo, que ele tomou gol de bola parada e tomou a virada em 11 minutos. Acho jogos diferentes. Jogos taticamente diferentes, né? O Palmeiras estava jogando aberto pelo lado do campo, veio jogar como meia centralizado entre as linhas. O Pedro Neto pela direita, o Nkunku pela esquerda. Ele inverteu os laterais contra o Palmeiras, puxou o Cucurella para fazer saídas de 3 e liberou o Gusto como meia direita praticamente. Então é um Chelsea diferente. Se o time ganhou da Internacional, se a Inter é vice-campeã da Europa, não vamos perder de vista, ele pode ganhar do Chelsea, que é campeão da Conference League. Mas o Chelsea fisicamente está impressionando. Muita força física, muita capacidade nos duelos. Não vai ser um jogo simples para o Fluminense, não. Acho que o Chelsea cresceu desde que a competição começou. O Chelsea cresceu, Olivia. Quais são as maiores preocupações aí para o Renato Gaúcho,
que vai ter que mais uma vez se remontar, né? Porque ele tem 2 desfalques importantes, ele tem o Freitas e o Martinelli também, que é um jogador que dá muita sustentação ali no meio de campo, além de sair jogando também. Então são desfalques que chamam a atenção e que ele vai ter que ali remendar e vai ter que se virar para achar uma solução. Eu acho que assim, o Renato, a essa altura do campeonato também, ele tá meio craque nessa questão da improvisação, né? Não repetiu escalação, já teve aí uma... É a sexta formação É diferente. a sexta formação diferente. Ele tá, acho que bem assim, adaptado a essa situação, já entendendo que competição de tiro curto, né? Isso também pode acontecer. É claro que vai ter aí os seus problemas, né? Até porque o João Pedro do Chelsea chegou com tudo, jogando um futebol absurdo contra o Palmeiras. E você tem uma questão do meio campo ali, que o Chelsea tem um 10 muito diferente, né? Cole Palmer, né? Cole Palmer é um cara que tem uma frieza absurda para distribuir jogadas e tudo mais. Só que o Chelsea também lida, né, com algumas questões de mudança, né? Uma readaptação ao comando técnico. Então, assim, tem vários elementos aí que podem também ajudar o Renato a se encontrar nesse momento. Mas é óbvio, a adaptação vai ser difícil para você poder encarar uma equipe que agora está numa ascensão e chega com, né, uma situação diferente, de um pensamento diferente. Me parece uma equipe agora muito mais engajada, né, depois de ser o grande chatão do campeonato até o momento, né, reclamando nas coletivas de imprensa, reclamando de jogar no calor, de tudo mais. Então, assim, vai ter uma adaptação bem difícil para o Renato, mas eu acho que a essa altura do campeonato, ele também já entende que qualquer tipo de mudança é uma situação que vai acontecer. Então, o Renato, nesse ponto, para mim, ele está preparado. Já estão adaptáveis, né? Exatamente. Ou adaptados esse Fluminense, né? Tá bem camaleônico esse time e se adaptando muito rapidamente às circunstâncias e ao que a competição pede. Ô Igor, pensando aí nesse confronto, é um Fluminense que tem atuado com 3 zagueiros, mas nem por isso tem sido defensivo, uma retranca danada. Não é isso que a gente tem visto, né? É um time protegido, mas que também consegue sair para o jogo quando necessário. Contra o Chelsea, o que você imagina em relação à postura do Flu? Então, dentro dessa dinâmica, né, que vocês já citaram dos desfalques, me preocupa muito, né, a ausência do Martinelli, por conta dessa capacidade de construção que ele tem. E defensivamente, a troca do Freitas pelo Thiago Santos também se forem essas duas as mudanças, né, confirmadas pelo Renato, com a entrada do Hércules no Martinelli, e por mais que o Hércules tenha feito gols decisivos aí nos últimos jogos da classificação e tal, mas é uma outra dinâmica de jogo e muito mais também na mudança na linha defensiva. Então isso me preocupa um pouco no aspecto de saída de bola do time, né? Como é que o Fluminense vai reagir disso aí. A gente sabe que o Martinelli, lembrando ainda daquelas alterações do Fernando Diniz, né? Era um cara que era do time que era recuado para a zaga também, o André fazia isso, o Martinelli era um desses caras pela capacidade dele distribuir o jogo, de iniciação de jogo, e dependendo do nível de pressão que o Chelsea impuser ao Fluminense na saída de bola, a gente vai notar rapidamente essa falta que o Martinelli vai fazer nessa capacidade de transição do time, né, com a bola no pé. Mas eu acho que assim, a estratégia e o grande ponto desse Fluminense é justamente isso que você mencionou, Luiz, de não ser um time que abdicou de incomodar, de ferir o adversário sempre que teve oportunidade. Isso aumenta o grau de letalidade do time, principalmente nesses jogos mais importantes, né, nos jogos grandões que ele teve na competição até aqui, eu digo em relação ao mata-mata especificamente, né, já que teve o 0-0 com o Borussia Dortmund, criou muito, e ficou aquele lamento lá que daria para ter vencido já o europeu de cara, mas o Fluminense conseguiu, independentemente se tinha Cano ou não, né, teve a situação toda com o Everaldo, chuta Everaldo e tal, mas o time conseguiu ter essas oportunidades nos jogos mais cruciais e aproveitar as chances para sobreviver até aqui. Então, vai precisar de todo mundo. Vai precisar do Fábio, vai precisar do Thiago Silva, vai precisar das substituições, vai precisar de uma letalidade altíssima para manter isso aí, o nível de correria, de cérebro que tem o Dion Arias também na hora de segurar a bola na frente. Mas eu não vejo o Fluminense todo travado atrás, diferente, uma postura diferente. Eu acho que ele vai replicar esse modelo de se sustentar, sair muita coesão, aquele chamado erro quase zero ali, para poder aproveitar essas chances que tiverem. Eu não vejo uma profusão assim de chances que o Fluminense vai criar nesse jogo, mas grau de letalidade muito alto, como tem sido aqui, principalmente no mata-mata.
E tem conseguido reunir todos esses elementos, né? Até porque você não chega a uma semifinal de Mundial de Clubes se você não juntar tudo isso. A mentalidade, o coletivo, o individual, a estratégia de jogo. Então a gente vê as individualidades aparecendo. O Fábio muito bem, a Área sendo um dos melhores do Mundial. Né? O Hércules sendo aí um salvador, um herói, fazendo 2 gols em jogos importantes. Ele que nem titular absoluto é, nem titular é. Então você vê aí todo mundo fazendo a sua parte para que o Fluminense consiga essa campanha. Ô PVC... Sim. Presta atenção numa coisa. A gente está aqui conversando sobre o Fluminense e Chelsea faz 29 minutos. Quantas vezes a gente falou o nome do Ganso? Nenhuma. Nenhuma. O Ganso desapareceu nesse Mundial. E não dá para dizer que seja a morte do camisa 10, porque o Cole Palmer está dando aula de jogar de 10. Não dá para dizer que é posição veterano, porque o Thiago Silva dá aula como aos 40 anos de idade. O Ganso sumiu nesse Mundial. Jogou 45 minutos. O Nonato jogou 303. Ele jogou ali contra... O Renato apostando ele contra o Ulsan, né, PVC, no segundo jogo. Isso. Que foi um jogo ali em que o Fluminense não foi bem. Foi o pior jogo do Fluminense. Foi o pior jogo do Fluminense, né, Lívia? Do Mamelodi também não foi um bom jogo, mas o Ulsan, o time foi muito desconcentrado ali, né? Tomou o gol, sofreu gols que não deveria ter sofrido. E sai em baixa do Mundial. Quão em baixa, na verdade, sai do Mundial o Ganso, PVC? Eu acho que o jogo dele não é o jogo do Campeonato Brasileiro. Tá claro que aqui ele não conseguiu jogar. E foi contra o Ulsan. Imagina contra o Chelsea. Não dá para dizer que é impossível ele entrar no jogo amanhã. Não é impossível. Mas a gente não está cogitando. A gente cogita o René, a gente cogita o Thiago Santos, eu cogitei de manhã até o Manuel. Não tem o Martinelli, tem que mexer no meio campo, a gente fala sobre o Hércules. E não fala sobre o Ganso. Fala sobre o Serna, pensando no Canóbio. Sobre e não o tem Canóbio, Ganso. Verdade. PVC, eu acho que é uma discussão muito parecida, guardada as devidas proporções, que a gente teve durante o Mundial em relação ao Pedro. E depois também em relação ao Arrascaeta. Acho que o Veiga também entra nessa, Igor. Também é um nome que não foi tão utilizado, né? Teve chances, mas o time funcionou melhor sem ele. Capacidade técnica dos caras é indiscutível, mas o quanto eles estão conseguindo casar isso com a situação física para que nesses jogos que todos precisamos dar, né, enquanto estamos no futebol, dar algo a mais em termos físicos, mas, de novo, nessa rotação que o nível ambiente internacional traz para os times, né, para o desempenho de campo, o quanto eles estão conseguindo aliar a genialidade técnica, capacidade de leitura de jogo, ao aspecto físico de intensidade. O Nonato foi um leão na marcação ali da primeira linha de marcação de pressão, assim, no jogo contra a Inter, a gente lembra, né, o Renato abriu o Arias para um lado, o Cano para acompanhar o outro, né, na linha de para acompanhar os dois zagueiros das pontas, né, da linha defensiva de 3 da Inter de Milão, e o Nonato ficou ali cobrindo a faixa central praticamente toda nessa primeira linha de enfrentamento do Fluminense. Então, é difícil a gente imaginar o Ganso conseguindo fazer essa função por ali, né, com o que ele tem agora, e enfim. Eu citei 2 caras do Flamengo e o próprio Veiga, que são bem mais novos que ele. O Ganso é 8'9", já está com seus 35 para 36 anos. Então, a idade também tem essa discussão, entra também nessa equação toda. Então, eu entendo que é um pouco por conta disso. O nível de questão física que, para um modelo de jogo que o Fluminense tem implementado agora nesse Mundial, o que o Ganso pode entregar, não só com a bola no pé, mas sem a bola. Então, vamos voltar nessa discussão que parece, a gente já falou nisso sobre outros clubes, mas que é real, é a diferença da entrega física que se precisa para ser brilhante no futebol brasileiro e quando se está num palco internacional. Enquanto isso, outros nomes vão surgindo, né, e vão mostrando aí seu cartão de visitas, querendo mais espaço, como é o caso do Hércules. O Hércules marcou 2 gols muito importantes contra o Al Hilal e também contra a Inter de Milão. E aí, PVC, quero te ouvir sobre sua informação, mas mais ainda a sua análise, sua opinião. Eu imagino um Hércules no lugar do Martinelli, é isso que o Renato vai fazer? E aí, já na zaga, imagino uma dúvida maior aí. Você falou que cogitou o Manuel, era uma opção que o Renato tem, na verdade, né? O Thiago Santos também, mas ele pode deslocar o René por ali para a zaga e manter o Fuentes, que atuou na última partida, porque o René estava suspenso. Não sei se o Renato soltou alguma dica ali na coletiva, se deu para pescar alguma coisa, mas o que você imagina e o que você acha que vai acontecer?
pedaço da coletiva que eu tive, que foi a primeira metade da coletiva, ele não deu dica. Ele não falou que o sistema que eu vou usar vocês vão entender amanhã. Mas a lógica é o René de terceiro zagueiro e o Hércules dando vitalidade para o meio campo. Alguém vai ter que marcar o Cole Palmer, e vai ser individual. Vai ser o Bernal, provavelmente é o Bernal. Ele pode também colocar o Hércules por trás um pouquinho para tentar perseguir o Palmer, porque o Hércules é mais rápido. O problema do Hércules começar o jogo é um pouco do que o Igor falou agora há pouco. Você perde uma substituição. Você não tem um jogador que tenha a capacidade, a vitalidade que o Hércules tem para jogar no segundo tempo, para manter o nível intenso que o Fluminense tem conseguido aplicar. O que você faria no lugar? Você falou um Renato Gaúcho por um dia na vida de Lívia Camilo, na vida de Lívia Camilo. Olha, tá tranquilo para você. Então, eu acho que vai ter que ser essa opção, até para começar com intensidade, colocar o Hércules, porque tem um outro ponto aí, né, que é o retorno do Moisés Caicedo para essa partida, né, que foi tinha sido até então o melhor jogador do Chelsea, levou prêmio de melhor em campo na goleada sobre o Benfica. Então, assim, é um jogador perigosíssimo, que tem uma grande capacidade também de criar jogadas, de implementar, e a intensidade do jogador, né? 23 anos, no auge ali da performance física, um jogador que vai dar muito trabalho. E aí tem o Cole Palmer. Então, assim, é uma quantidade de jogadores bons para você marcar muito grande. Pedro Neto também. Exatamente. Então, assim, eu acho que o principal agora pro Renato é entender como esse segundo tempo vai ser. Porque eu acho que a formação inicial tem que ser essa. René ali e Hércules fazendo esse papel na volância. E pensar num segundo tempo no máximo de performance e de intensidade para esse time continuar marcando. Porque vai ser isso, vai ser um jogo para marcar esses atletas destaques do Chelsea. Sem dúvida. E é algo que o Fluminense vem fazendo bem, a gente espera que permaneça. PVC, tem uma prancheta reservada para nós aí, para a gente entender um pouco mais do que pode acontecer nessa partida? E só para tirar uma última dúvida, Thiago Santos, você acha que está atrás nessa briga no momento por uma vaga na titularidade? E eu acho que tá. Vamos ver no campinho o que o René oferece a mais do que o Thiago. O Fuentes vem para lateral, fica parecido com o sistema que o Al Hilal usou contra o Fluminense. O Renan Lodge era o zagueiro e o Al Harbi o lateral esquerdo. No fundo, era para ser o Renan Lodge, o quarto zagueiro do Al Hilal, o lateral esquerdo do Al Hilal, e o Al Harbi jogar na linha marcando à frente como ponta. Mas o que acontecia era que o Samuel Xavier vinha até o ataque e o Al Harbi perseguia, então ficava uma linha de 5. O Al Harbi de lateral e o Renan Lodge como quarto zagueiro. E é mais ou menos isso que vai acontecer. Por quê? Porque quando o Pedro Neto passar pelo Fuentes, tem uma sobra. E aí o Ignacio vai ter que cuidar do João Pedro, o Thiago Santos, o Thiago Silva sobra. O René é mais rápido e está muito bem na marcação nesse Mundial. Se jogar o Thiago Santos, é o outro campinho, você ganha estatura, mas você perde em agilidade e em passe, porque o passe do Thiago Santos não é bom. Então, eu acho que o Thiago Santos tem dado minutos de jogos e não tem dado absoluta confiança, não. Acho que vai René. Mas a gente pode pensar em mexer no meio-campo, né? Jogar um Ganso, Canóbio, que é atacante, Everaldo, não é isso que ele vai fazer. Eu acho que ele vai, com essa formação que a gente está vendo, com o René no lugar do Thiago. É isso, essas são as projeções de Paulo Vinícius Coelho. Então, a gente vai falar muito mais sobre Fluminense e Chelsea amanhã, porque a gente vai ter um esquenta aqui, um aquecimento para essa partida. Aí a gente vai pensar em todas as possibilidades. Vamos trazer já também as escalações das partidas, as escalações oficiais. E vamos falar mais desse Chelsea também, que tem o brasileiro João Pedro aí chegando. Vem chegando muito bem nesse time, com muita chance de ser titular amanhã. A gente vai falar mais sobre isso.